Senhor, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, Pai, pelo dia de hoje que tivemos. Engrandecemos a Ti porque és Deus de nossas vidas, Senhor de nossas vidas. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida, pelo respirar, pelo andar. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor mantém o controle de nossas vidas, mantém a nossa vida também no controle. E louvamos ao Senhor porque o seu ato soberano, gracioso, misericordioso de nos salvar, ó Deus, nos leva adiante a cada dia, nos faz enxergar o alvo que é Cristo e nos faz andar no caminho que é o Evangelho do Senhor. Ó Pai, nos dá força, nos dá, ó Deus, nesse momento ainda mais garra para desenvolvermos, ó Deus, e crescermos na fé, crescermos no conhecimento, naquilo, ó Deus, que podemos, ó Deus, nos encher ainda mais do Teu Espírito, podemos ainda mais, ó Deus, nos aprofundar no conhecimento da Tua Palavra e nos enchermos e o Senhor nos saciar, ó Deus, a sede de Ti. Louvamos o Teu nome, pedimos por aqueles que estão a caminho, aqueles que não poderão estar também hoje conosco. Senhor, continue abençoando, continue derramando graça, misericórdia, ó Deus, e levando o desenvolvimento a cada um deles. Nós agradecemos e engrandecemos ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Bem, gente, enquanto vamos dar uma certa recapitulada aí, né? Enquanto o povo vê se chega mais alguém, a gente aproveita para dar uma recapitulada, certo? Então nós começamos aí a história de missões falando sobre os primeiros missionários no Brasil, né? História de missões no Brasil. E a gente falou dos missionários católicos, né, que foram os primeiros aí, até porque por muito tempo a Igreja Católica foi a guardiã da fé cristã, né? Então, não podemos e não temos como fugir disso aí, tá beleza? Temos aí como, logo depois, com a Reforma Protestante, os primeiros missionários protestantes, aqueles que entendiam a igreja de uma outra forma e, sobretudo, a preocupação, muitas vezes, ela foi de reformar o entendimento de igreja, ou seja, a eclesiologia em si, né? E muitos outros pontos ficaram de fora porque não eram tão questionáveis assim. Então, principalmente o que se relacionava com a ética, né? Era o que a igreja precisou restaurar, tanto na comunhão quanto no dia a dia de igreja em si. Até mesmo o conceito de igreja, que ainda hoje existem conceitos questionáveis, né? O que é igreja ainda é motivo de algumas polêmicas e alguns erros teológicos, bíblicos, né, de interpretação. Bem, aí fomos adiante, falamos de como esses missionários, tanto católicos como protestantes, eles enxergavam esses indivíduos que cá estavam, né, como diria um bom português, cá, né, como eles enxergavam esses indivíduos ou sujeitos, né, faça aí a interpretação antropológica ou filosófica da coisa. E a gente viu o seguinte, basicamente eles enxergavam da mesma maneira, né? Indivíduos selvagens, sem alma, indignos de razão, de justiça, inferiores, boa noite, enfim, era uma visão de que era um ser animalesco, né? uma coisa, um objeto. Não existia pessoa, né? Tratamento dessa maneira. Lógico que isso, a gente está generalizando, haviam aqueles que contraporam esses pensamentos e foram, né, rechaçados muitas vezes, foram também combatidos nos seus ideais e a ponto até mesmo de perderem suas vidas, alguns. Enfim, assim como os missionários estavam
atrelados muitas vezes às campanhas de descoberta ou de colonização, né? Então, o modelo de missões ele fica meio que, como a gente acabou de citar aí, né? A história geralmente salienta muitos pontos negativos. E a gente não pode usar isso para dizer, então vamos romantizar a coisa, ou não foi bem assim. Não, foi. Né? E foi trágico, né? Os modelos missionários de início, em relação principalmente em relação ao tratamento ao outro, aquele que não fosse europeu, que não fosse, ou pelo menos não aceitava logo de pronto os ideais europeus da época, eram inferiores, como disse o nosso colega aí, e até mesmo inferiorizados. Né? Então já se atravessava, depois que descobriram que aqui haviam pessoas que não tinham o conhecimento que se tinha na Europa, já se navegava com a ideia, vamos chegar lá para aqueles indivíduos inferiores. E a gente leu alguns tópicos aí, alguns trechos, de cartas e tal, e vimos que esse era o pensamento geral da época. Muito poucos conseguiram avançar em relação a essa visão antropológica da época. Muito poucos, né, ou pouquíssimos, melhor falando, conseguiam ter essa identificação com os nativos. Né? Então, o olhar para o outro era quase impossível naquela época. Então, eles agiam com base nesse pensamento, né, esses pensamentos também primitivos, eles achando que tinham evoluído bastante, né, e na verdade quem tinha pensamento primitivo eram eles, né, de conquistar, colonizar, explorar, expropriar, enfim, subjugar o indivíduo que estava recebendo, muitas vezes recebiam eles de bom grado, de boa vontade, né, até com uma confiança muito maior do que eles poderiam exercer em relação ao nativo. Na segunda aula, a gente tratou, na aula passada, né, da implantação de igrejas protestantes para estrangeiros. Então, tentou-se colonizar, tentou-se chegar nesses nativos. De início, os protestantes que vieram, né, logo de início, aqui no Rio de Janeiro, na França Antártica, né, os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, no Nordeste também os holandeses, calvinistas holandeses, e os portugueses acabaram expulsando esse pessoal todo daqui, e o catolicismo romano foi reforçado, até que, em 1810, um tratado comercial entre Portugal e Inglaterra, porque Brasil, como colônia de Portugal, ainda não tinha voz, então quem tratava ainda dos assuntos era Portugal. Portugal fez um tratado aí porque estava na pior, né? Vinha lá Napoleão conquistando, lá avançando em direção aos países ibéricos, e o medo, né? Então vamos nos aliar a quem está surgindo aí como nova potência, que era a Inglaterra. Então, o tratado comercial não é unilateral, a proposta de tratado, e foi muito melhor, talvez, para Portugal do que para a própria Inglaterra. Lógico que os ingleses vieram, né, e aquela coisa de colônia portuguesa começa ali a ser desmanchada, porque os ingleses tinham muita influência, né, justamente por conta desse tratado, e com os ingleses vêm os primeiros protestantes, né, tiveram a liberdade de culto, liberdade deles religiosa, ou seja, vocês podem cultuar da forma de vocês, construir o templo de vocês, mas não pode ter caracterização e nem proselitismo, nem campanha, nem evangelização, nada disso era permitido. Então, bater na porta de um católico e chamar para ir num culto, poderia você ser deportado, envia de volta, manda embora, preso, e às vezes, em algumas partes da América Latina, podia ser queimado vivo, enforcado, enfim, na Inquisição. Isso porque
Era uma grande ofensa contra o catolicismo romano, que foi contra esse tratado, né, mas politicamente e financeiramente ele foi aceito. Tá? Então, as primeiras igrejas que vêm são igrejas para atender as necessidades desses estrangeiros que viviam aqui. Não tinham a intenção de evangelizar e nem poderiam ter. Alguns enfrentaram isso, entraram em monastérios, questionaram monges e viram, né, descobriram, observaram que a coisa era bem carente de conhecimento. Então eles eram manipulados, né, na grande maioria, porque não tinham acesso às escrituras, o conhecimento não era algo que fosse assim priorizado pelo catolicismo romano, conhecimento bíblico, né? Exatamente, catequizar, era questionado por muitos, para que catequizar índio, para que ensinar esse indivíduo, né? Porque aqueles que queriam mão de obra achavam desperdício, isso aí é mão de obra jogada fora, né? E para outros que percebiam que poderia ser também uma espécie de tiro no pé, ensinar alguma coisa para esse pessoal. Enfim, é, é, com isso, né, mas houve quem ensinou, quem enfrentou e lutou contra isso, mesmo no âmbito católico, para que houvesse mesmo uma educação, porque esse indivíduo nunca poderia ser, né, assim, mais visto um pouco mais como gente, se ele não tivesse as características europeias, o conhecimento europeu. Então, quanto mais alguém rejeitasse esse conhecimento, mais primitivo era considerado, mais inferior, né, e inferiorizado era. Então, as primeiras igrejas que foram formadas aqui, protestantes, elas tinham dificuldades, seja delas mesmas ou da imposição católica de evangelizar, de fazer missão. Isso com o tempo vai ser mudado, porque a igreja protestante ela vai passar por uma espécie de avivamento, né, que vem do puritanismo, do pietismo, que vocês já devem ter estudado ou vão estudar em história da igreja, lá na Europa também. Isso porque pensou-se o seguinte: a gente precisa sair da igreja instituição para a igreja do coração. Está faltando mais sentimentos e emoções, estava algo muito frio, né, porque só aquelas constituições de tratados também, de confissões de fé, né, das denominações que foram ao longo do tempo surgindo, ou das visões de fé protestante, luterana, calvinista, depois anabatista. Então iam surgindo pensamentos, ia sendo jogado para o papel, a sistematização da coisa, e principalmente no sentido de confrontar o catolicismo romano. Ou seja, a gente estava gerando documento, né? A primeira preocupação da igreja era produzir algo, até porque não se tinha aí muita coisa. Então, alguns dos protestantes voltavam para os pais da fé, o período considerado lá de pais da fé, do início, pós-igreja primitiva, né? Logo após a igreja primitiva, como Agostinho, por exemplo, vai aí servir de grande base para Lutero e Calvino como reformadores. Então eles se agarram nos escritos lá de trás e vão desenvolver aí as suas teses e os seus protestos em relação ao catolicismo romano. Isso é interessante, porque a gente vê aí também uma forma de resgate, né, realmente de reforma, e não simplesmente de uma novidade. Não houve novidade, na verdade foi um resgate, tá? Que logicamente, né, trouxe seus problemas também. Bem, então esses primeiros protestantes, sem essas intenções, eles tiveram que lidar com as situações aqui, escravos, índios, com as leis católicas, como a gente vai lidar com essa situação, como lidar com os próprios católicos, né? Como a gente vai
vencer essa barreira do catolicismo, e o catolicismo do Brasil ele começa também a ter uma construção antes também, mas pós-dependência, depois da independência do Brasil, ainda mais, né, existe aí uma construção de um catolicismo brasileiro, né, e com isso até alguns católicos tinham dificuldade em lidar com a forma da religião católica aqui, do funcionamento prático da religião, que às vezes fugia, né, mas a igreja acabava abrindo concessão quando isso vinha de uma massa, vamos dizer assim. Então, o modelo de missão aqui é um modelo de missão que começa a ser construído, missão protestante, né? Ou seja, eles descobriram, boa noite, eles descobriram, né, esses missionários protestantes, que esse pessoal, né, com falta de Bíblias, falta de acesso às Escrituras, e eles começam a enfrentar, aí entra aí já no nosso ponto aí, ó, que o desenvolvimento da evangelização no Brasil, no período denominacional, aqui a gente pode entender o surgimento denominacional lá da Igreja dos Protestantes e o pós-denominacionalismo mais adiante. Então, a distribuição de Bíblias foi uma grande ferramenta, um grande instrumento dos protestantes. Ora, esse pessoal não tem acesso, a gente precisa dar acesso. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que vender Bíblia, né? Vamos fazer, eles tinham liberdade para tinham o tratado comercial que liberavam eles comercializar. Então haviam versões, né, de tradução, versão de tradução católica, que eles usavam, né, para vender aí essas traduções, mas aí esbarraram, por exemplo, com o analfabetismo do índio e do escravo, né? Então vem o segundo ponto, os colégios protestantes. Mas o foco dos colégios protestantes da época não são os escravos e índios, né? Até porque nesse período, devido já ao tratamento dado aos índios, eles já tinham os que puderam se afastaram, né, dos vilarejos, vamos dizer assim, e adentraram, principalmente em relação ao nosso litoral, eles saíram do litoral e foram, né, fugindo, assim como os negros que fugiam, os escravos que fugiam, também foram interiorizando, né, seus vilarejos próprios, vamos dizer assim. Tá? Então, o colégio não tinha essa intenção, mas, ora, se a gente não der a eles o conhecimento, como eles vão conhecer as Escrituras? E os colégios protestantes também, muitas vezes, foram instrumentos para mostrar, para uma espécie de competição com o que a educação católica, né, não produzia, porque a educação católica era muito focada na religião em si, na catequização, enquanto os colégios protestantes, né, devido ao movimento também do capitalismo, né, então essa ligação com o capital, com o capitalismo, vamos educar para alguma coisa, né, não só em relação à religião, até porque os protestantes nesse momento são vistos como progressistas e os católicos como conservadores. Isso é importante. Católicos, conservadores, protestantes, progressistas. Então, nesses ideais, então os protestantes combatem o conservadorismo,
vão chamar isso, né, de retrocesso, de incompetência para o avanço, enfim. E os católicos vão, por sua vez, criticar o progressismo. Não, isso aí já é coisa do anticristo, já é coisa do diabo, que nada, vamos manter nossos pés fincados na santa e sagrada igreja, no sacro ministério papal, vamos continuar conservando os nossos ideais, porque tudo que é novo, né, tem aí os seus perigos, os seus riscos. Então, é lógico que havia alguns grupos católicos que gostavam de algumas ideias progressistas e alguns protestantes que também se alinhavam com ideias conservadoras, mas eram aí também, vamos dizer assim, havia aí a briga, a discussão dentro desses próprios grupos e eles eram separados. Então, falando aí genericamente ou generalizadamente, se existe essa palavra, era esse grupo, né, cada um representava esses lados aí. Mas a gente pode falar que havia a briga, né, havia a discussão entre protestantes conservadores e aqueles que eram progressistas. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós tínhamos os do norte e do sul. Então, batistas, norte e sul, presbiteriano, norte e sul, tudo se dividia em norte e sul. Os sulistas eram a favor da escravidão, né, onde os negros sofreram um pouco mais, né, ou bastante mais. E eles, quando vieram até para o Brasil, né, como missionários, muitos tinham a intenção de continuar tendo escravos aqui, que ainda podia ir lá, já não podia ou estava com grande dificuldade devido aos ingleses que lutavam e caçavam no oceano aí os traficantes negreiros, né? Então, eles vêm para cá, mesmo protestantes que tinham ainda, por exemplo, os presbiterianos do sul, que vêm com essa intenção, batistas do sul, e alguns deles ainda interessados em continuar tendo seus escravos, e enfim, né? Essa visão também conservadora que está dentro do conservadorismo. Já os progressistas são os considerados abolicionistas, né, que vão lutar aí um pouco mais pelos direitos. Não é uma coisa assim também, né, ultra mega power em termos de conceitos, mas já se via alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, na igreja fluminense, né, a primeira igreja protestante que depois se tornou uma igreja congregacional, havia lá um fazendeiro lá que foi, logo no início da igreja, foi excluído da igreja por manter escravos, né? Ele foi aconselhado e ele não aceitou, e ele foi excluído da igreja porque a igreja entendisse, né, os fundadores da igreja ali são de ideal presbiteriano, tá? Vieram desse ideal, mas montaram uma igreja que não tinha ainda sua denominação. Era uma igreja protestante, né, com uma visão voltada aí para o calvinismo, mas não tinha essa definição de igreja congregacional ou igreja presbiteriana. E até houve ajuda mútua em relação depois à igreja presbiteriana, que tornou-se depois a primeira igreja brasileira, né, porque se nacionalizou primeiro. E essa é a igreja fluminense, né? Essa foi a primeira igreja protestante do Brasil, tá? que permanece até hoje aí. Então, o que eu estava falando? Então, esse abolicionismo, já havia essa identificação aí pelas igrejas protestantes que estão aqui, mas havia discussões, tá bom? Não é uma coisa também hegemônica, não, tá? Totalitários, totalmente abolicionistas. Não, haviam aqueles contrários e os a favor. Até aí tudo bem, gente? Só eu falando, estou até cansado.
Boa noite. Os Estados Unidos se torna independente, sim, da Inglaterra, 1700 e alguma coisa. Esse finalzinho que eu estou falando, sim. Quando os missionários protestantes estão chegando para cá, a gente está falando aí já de 1800 e pancada já. Né? Por exemplo, a igreja fluminense, ela vem depois de 1855, entendeu? Desse período aí. É porque eu rebobinei a fita, vim desde lá, né? Aí misturou um pouco, tá certo. Tá? Então hoje, falando aí sobre o nosso desenvolvimento da evangelização no Brasil, nesse período denominacional, ou seja, aquelas igrejas que não foram fundadas com o intuito de evangelizar, né, mas de atender aos seus determinados grupos, aquela que é anglicana para os ingleses, a igreja luterana para os imigrantes alemães, e até que chegam aí esses primeiros missionários, que vão, na verdade, aí sim, vêm esses missionários para o intuito de alcançar quem está aqui, seja ele estrangeiro, seja ele nativo, certo? Então, quando os primeiros missionários norte-americanos vêm com essa intenção, e já havia essa facilidade, uma certa abertura, ainda que com bastante dificuldade, mas já conseguiram. Então vem Robert Calley, né, e a esposa dele, que vão fundar a primeira escola bíblica, né, que foi um método aí. Não é. Eu não pensei pelo menos isso, mas eu acho que de certa forma acabou criando sem querer, mas não foi. Não, na verdade, assim, esses colégios protestantes vão ter essas intenções, né, até mesmo abolicionista, porque, pulando aí um pouquinho, mas não tem problema, houve, né, uma professora de um colégio, o colégio Piracicabano, que era um colégio de orientação metodista, que comprou uma escrava para alforriá-la, né, e existe até o documento sobre isso. É bacana para quem gosta aí de ler esses documentos, é legal porque você consegue enxergar um pouco mais dentro do tempo. Então, as principais, né, primeiro, quando eram aquelas igrejas ainda de imigrantes, alguns começaram, os colportores, né, o povo do livro, né, era conhecido assim, povo do livro, porque os protestantes carregavam a Bíblia, e os católicos não podiam e nem tinham acesso. Então eles identificaram que seria uma forma, começaram a vender mesmo, comercializar, bater na porta, estou vendendo uma Bíblia, tinha jornal, e eles botavam no jornal que era importante conhecer as Sagradas Escrituras, e aí alguns missionários foram até presos, porque colocava algo mais contra a Igreja Católica, e no jornal, né, falava contra a teologia católica, e aquilo não prestava, e acabava caindo na mão de um juiz que, né, manda esse cara aí ele parar com isso, que ele não pode falar contra a religião oficial, tá bom? Não, o período de missionários aqui, esse período aí, que são missionários enviados da Inglaterra, da Europa para os Estados Unidos, na verdade não pode nem se considerar muito ainda missionário, eram pessoas que iam para a colônia, né? Agora, esses indivíduos aí, alguns vieram também para o Brasil, mas no período ainda da igreja imigrante, sem muita intenção. Isso, aí a gente
fala, por exemplo, das missões com os marinheiros, onde alguns desses missionários, eles faziam missão nos portos e navios. Né? Alguns davam uma escapada quando o navio atracava e falava com outras pessoas, mas se fosse pego, era algo proibido. Né? Então, basicamente, eles estavam ali como capelães dos marinheiros. Eles intensificaram isso por algum momento, tá? Mas não era ainda uma ação tão contundente assim. Tá? E ainda representava algum risco. Tá? Mas no período posterior, ou seja, em que os Estados Unidos já está ali, bem dizer, independente já da Inglaterra, enfim, já tem lá sua Constituição, aí que se começa a enviar missionários de lá para cá, né, com a intenção de alcançar também nativos, e o período já estava um pouco mais avançado em relação à liberação de Portugal, até porque o Brasil também se torna independente posteriormente. Com isso eles conseguem pregar de uma certa, a partir da distribuição de Bíblias que já tinha sido feito lá atrás. Agora a gente vai fazer o quê? Vai implantar colégios protestantes, colégios onde nós vamos poder ensinar, mostrar a nossa superioridade, ou a briga por superioridade aí, né? Mostrar a nossa superioridade, o conhecimento que a gente tem. Não só vamos ensinar religião, vamos ensinar outras coisas também. Então havia colégios femininos, né? Só para meninas, havia os colégios para homens, e esse colégio Piracicabana é um dos primeiros, lá em São Paulo. Aqui no Rio também houve alguns colégios assim, enfim, foram implantando, até porque, né, os jesuítas foram expulsos do Brasil por um tempo, porque eles representavam o conservadorismo, né, e houve um político brasileiro que entendeu que era um retrocesso continuar, e aí acabou havendo discussão, e ele expulsa esse povo por um tempo, né. Então abriu-se aí um vácuo. Como que esse povo estuda? Aí foi um período em que tinha que mandar para fora para estudar, porque aqui não tinha formação. Então os protestantes, como progressistas, vão vir tentar suprir essa carência também, né, de que a colônia, o Brasil aqui aportuguesado ainda, ele precisa de avanços, né? Estava muito atrasado, já tinha acontecido a Revolução Francesa, que é uma revolução industrial, deixa-se de ter apenas a manufatura para ter produtos industrializados, e aqui no Brasil não tinha nada disso, né? Então vamos levar o progresso, construção de ferrovias, avançar, telégrafo e papapá, tudo isso, e isso demanda mão de obra especializada, né? Então vamos levar o progresso, e isso vinha novamente, interesses de dinheiro, de comércio, vinculados à missão, né? Assim como o modelo protestante não é diferente do modelo católico, não consegue se diferenciar, porque é cultural, está aqui. Por mais que vamos fazer diferente, mas vamos atacar com a mesma arma do inimigo, né? Então é aquela coisa ainda muito fraca ainda de ideais bíblicos mesmo na missão, entendeu? Vamos nos separar. Não, ainda briga ali. Por exemplo, os progressistas os protestantes defendiam a liberdade religiosa, mas é uma liberdade religiosa no sentido de abrir para eles, né? Liberdade religiosa, mas não no sentido, por exemplo, uma religião de matriz afro, não. É algo só que dentro do cristianismo, entendeu? A gente está falando de Cristo. Então o ecumenismo que vai surgir mais adiante é um ecumenismo que tenta resolver um problema que se criou com o denominacionalismo. Ou seja, houve uma divisão daquilo que era chamado de cristandade, né? Com a reforma, dividiu-se protestantes e católicos, e com o denominacionalismo, dividiu-se os próprios protestantes. Então o ecumenismo vem tentando reunir esse pessoal todo de novo, né, pelo menos
na sociedade em si, porque começou haviam conflitos que coisas absurdas, né? Vamos dizer. Tem. Com certeza. Aí porque aí porque hoje existe a luta em relação, se nós somos um país laico e tal, vamos falar dessa outra vertente, né? Então, é um país que pode, a gente tem liberdade religiosa, é constitucional, mas ao mesmo tempo o pessoal demoniza, né? O cristão demoniza as outras religiões. Então, aí tem aquela coisa, né? Eu posso aceitar, mas não preciso concordar. Aí existe aqueles que acham que a gente também tem que concordar com tudo. Não é concordar, mas aceitar, se ele quer cultuar. Exatamente. Aí vai para o lado do respeito. Alguns ultrapassam isso, mas é discussão hoje ainda, né? Para você ver, vai ser a discussão. A gente fala, religião e futebol não se discute, e é o que a gente mais vive brigando aí. Porque se a gente sentasse para discutir francamente, sinceramente, talvez a gente caminhasse alguma coisa, né? Mas com os fundamentalistas você não tem negócio, né? Quando se é fundamentalista em qualquer que seja o ponto, né, bate na mesa alguém que acabou, né? Se eu estou conversando com alguém sobre política, a pessoa bate na mesa, eu sou X, eu sou Y, eu não falo mais nada, né? Bate a cabeça, acabou, porque acabou o diálogo, né? Então a gente vai ver aqui exatamente a falta de diálogo entre todos, né? No início, por exemplo, da igreja fluminense, dos presbiterianos, eles ainda tinham diálogo, mas por quê? Porque precisavam um do outro, era muito incipiente, né? Faltava mão de obra. O Simonton, que é o presbiteriano que vai fundar a primeira presbiteriana no Brasil, com o Calley eles tinham um relacionamento, um funda uma igreja de um lado, outro do outro. Ele de vertente presbiteriana e levou vem e planta uma igreja presbiteriana, mas americana, ligada aos Estados Unidos. Só mais adiante que a gente tem que separar. Mas foi um problema, não só para o presbiterianismo, mas para todas as outras, os missionários que vinham de fora aceitar que a mão de obra local, o protestante local, o cristão local, ele era competente o suficiente para... Não, por mais que ele se converteu e tal, mas a gente tem que estar de olho ainda. Porque a cultura da inferioridade, por mais que não se falasse, não, você é meu irmão e tal, mas eu sou o enviado para cuidar de você. Então, tira aquele aspecto que a gente falou lá atrás, a missão é de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para a missão de Deus. Então, se eu não confio que Deus é quem faz, né, é aquela coisa. Se Paulo não confiasse, Pedro não confiasse, eles iam ficar num lugarzinho só a vida toda ali, sem pregar em outro lugar. Não, vocês não sabem ainda, eu preciso ficar aqui, tem que ficar ensinando. E Paulo queria ver esse povo deslanchar. Ele fala, não tem que ficar falando com vocês como meninos até quando? Né? Dá um cascudão lá. Vamos lá, vamos crescer. Vamos desenvolver. Se não há desenvolvimento, ou seja, não há visão de reino. E para haver desenvolvimento tem que haver confiança. Até para o erro. Paulo, né, as cartas de Paulo, quando ele tem que corrigir, ele corrige. Agora, se você acha que vai chegar lá, implanta uma igreja e tem a visão romântica de que aquilo vai funcionar 100%, de que aqui não vai haver nenhuma divergência na igreja local, que todo mundo é santo, isso é visão nem do catolicismo de hoje, do catolicismo daquela época lá, de que o cara bota a mão e santifica, acabou e está tudo resolvido, e o problema a gente joga para os bastidores, não deixa ninguém saber. Ninguém de fora pode saber que a gente erra. Ninguém de fora. Aí quando o cara se converte e vê isso, você não via porque você não estava lá. Vai lá agora para aquela igreja lá que você vai ver. Então assusta, porque
parece um bando de superpoderosos, de seres humanos que na verdade são extraterrestres, né? Somos do céu, e foi um grande problema aqui já nesse período de missões. Esse modelo norte-americano que ainda hoje é muito utilizado, né? Não desvalorizando. A gente não está aqui para dizer que ele não prestou, mas estamos aqui para fazer a observação crítica, não é? Então, observando criticamente, o que a gente percebe? Que as coisas espirituais, elas eram contrapostas às coisas terrenas. O que vale é o céu. Vamos pregar para salvar almas e mandar para o céu. Convivência? Não. Aí o que acontece? O denominacionalismo briga, conflito. A igreja presbiteriana vai se dividir. Não, eu sou progressista, eu vou para esse lado, eu quero a independência. Como hoje, né? Eu sou de Lula, aí o outro, não, eu sou do Bolsonaro. E o que isso vai dividir uma igreja? Por que isso está dividindo igrejas hoje? Por causa desse conceito colonialista que a gente tem. Onde o que eu entendo que é melhor tem que ser... E se o líder não concorda comigo, eu saio e vou procurar outro. Né? Porque ele não apoiou o meu ideal político, o meu ideal social. Eu estou falando de política que eu... A questão é o que eu penso, o que eu aceito como verdade, o que eu concordo, né, aquela que é um ideal político que a gente, né, biblicamente, você vai ter respaldo para apoiar um e reprovar outro, enfim. Então, quando eu coloco que o meu é melhor, o pensamento é colonialista. Eu não estou pensando no outro. Espera aí, se eu falo, não, fulano, Bolsonaro que é o certo, e Lula que é o errado, e acabou, bati na mesa, o que acabou? Acabou o diálogo. Quando não tem diálogo, não se prossegue, não tem caminhada com quem eu não dialogo, certo? Você vai conviver com o seu marido sem diálogo, um casamento é possível sem diálogo? É possível um casamento falido, sem diálogo, né? A mesma coisa, como que uma comunhão de igreja, olha a visão de igreja aí, a questão eclesiológica que eu falei no início da nossa aula hoje, que foi motivo da reforma protestante, o conceito de igreja, que às vezes falta gente ainda hoje. Como uma igreja eu estou falando igreja local, mas a igreja verdadeira também, a igreja visível de Cristo, certo? Então, como uma igreja é igreja se ela não tem diálogo? Seja no que for, não estou falando aí só dos assuntos bíblicos, não. Então isso aqui eu não falo com o irmão fulano, a gente não trata porque senão a gente vai brigar. Espera aí. Exatamente. Se eu tenho que respeitar a opinião do afrodescendente, da religião de matriz afro, do budista, do islã, quanto mais respeitar a opinião política do meu irmão em Cristo. Não quer dizer que a gente vai viver a vida toda. Vai chegar um momento, não, beleza, só não concordo com o seu posicionamento político e você não concorda com o meu, mas vamos continuar caminhando porque isso não é o mais importante. Assim como num casamento, os dois não concordam com tudo o tempo todo, né? Mas alguém vai ter que abrir mão para que o casamento continue. O problema das igrejas que a gente tem hoje é que falta alguém querer abrir mão, porque o pensamento, esse paradigma colonialista da gente é de se impor. Eu tenho que me impor, porque se eu não me impor, eu não sou superior ao outro, e eu não venço. A ideia é a mesma, só que hoje a gente não usa mais a espada, né, alguns, né? E nem as armas, né? Aí você falou, eu lembrei aqui de alguns bandidos que são meio que matriz evangélica, né? Que sai entrando no terreiro, expulsa, quebra tudo e manda o pastor, vem o pastor orar aqui por nós, que nós vamos invadir, vamos fazer um bonde para a comunidade tal. E o pastor vai lá... Oi? Então. E aí? Né? Quer dizer, são pensamentos, gente, que
que não é de agora, não é coisa nova não, tá bom? Acabou já minha aula, misericórdia. Falta 20. Então, voltando aqui, esses modelos que a gente repete hoje, por falta de pararmos, analisarmos e pensarmos biblicamente o que estava errado lá e que a gente pode consertar aqui. E o que estava certo lá e a gente pode contextualizar para o hoje. Então, outro ponto, né, que além de vamos salvar para o céu, né, vamos levar a palavra de salvação para levar esse indivíduo para o céu. O que ele vai fazer agora, durante, não importa, né? Esse era o pensamento, o modelo norte-americano que foi usado aqui. Teve resultados bons? Teve. Deus foi misericordioso, gracioso e manteve. Eu estava conversando no final da aula passada com, acho que é Douglas, sentou por aqui assim, e a gente estava falando justamente sobre essa questão dos paradigmas, né? Ou seja, de como às vezes aquilo que é tão negativo e como que Deus conseguiu ainda assim evangelizar, porque a gente citou a questão daquele que vai preparar a terra, aquele que vai lançar a semente, aquele que vai cultivar, o outro que rega e o outro que colhe. Então, talvez lá atrás, né, o que a gente entende é que naquele momento, aquilo tudo, mesmo diante daquela confusão dessa torre de Babel, Deus estava agindo. Deus não deixou de agir porque houve esse modelo de missões falido e não vai deixar de agir na igreja se dividindo por causa de Lula, Bolsonaro, PT, né, socialismo. Não vai deixar de agir. Deus vai continuar agindo. Essa é a visão bíblica. Essa é a visão que a gente percebe ali em Paulo. Paulo cheio de problema, dentro de prisão e resolvendo o problema das outras igrejas. Ele podia ficar ali, ó, se lamentando e lamuriando dos problemas dele, mas ele está... Não, qual é a visão primeiro? Buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça. Vamos resolver o problema de vocês aí, que na verdade nem problema quem tem sou eu que estou preso. Né? Vocês estão livres e estão se aprisionando em conceitos. Né? A gente está livre de politicagem ou de A e B, e a gente se aprisiona, ou aprisiona um ao outro, por questões ideológicas, que ficam muito aquém no dia a dia. Porque se na hora que alguém está ali, você vai passar mal, se um médico vai chegar, você é do PT ou é Bolsonaro, como é que é? Isso não vale de nada numa hora dessa. Você vai ser atendido. Não me atende não, deixa eu ter o meu infarto aqui, porque não me toca o cara que é socialista, comunista. Não. Você é da macumba, não mete a mão em mim. Né? Houve tempo que a pessoa não vou comer comida tal, porque fabricante e quando depois descobriu, o cara era até evangélico, não era nada de outra religião, e boicota e tal, cai né? E hoje em dia... Movimentos, sabe? Movimentos que surgem e vão sempre surgir para tentar nos desviar do foco. Qual é o foco? Paulo fala, deixando para trás as coisas que tem que ficar para trás, buscando prosseguir para o alvo, e o alvo é Cristo. Não tem outro caminho que não seja o Evangelho. Não vai ter solução para o Brasil fora do Evangelho. Não tem solução para o Brasil em político A, B, C. Minha gente, são gente como nós. Se me colocar lá, vai ser igual, pior. Né? Não é isso que resolve o nosso problema. Não é um que vai resolver o problema. A gente está querendo herói. A gente está querendo colocar gente lá. A gente está igual o povo lá da época que não, tem que ter um rei. Queremos um rei porque os outros têm. Os outros têm Trump, tem Obama, por que eu vou ter aqui Lula, vou ter sei lá quem? Né? Quero ter um igual. Né? Quero ser igual a China, produzir, ter a tecnologia do Japão, ter... Gente,
nós vamos ser quem nós somos. Crise de identidade. E isso envolve a todos os setores da sociedade, inclusive igreja. Porque é uma questão social. Vai invadir as portas da igreja. Só que nós não podemos deixar isso se tornar maior. A igreja, como missionários de Cristo, nós não podemos esquecer que o foco... E eu já estava indo para aquilo ali. Espera aí, resgata aí, restaura, Senhor. Vamos restaurar esse pensamento, transformação pela renovação da mente. Né? Tem que ter a transformação, reviravolta tem que acontecer. Né? Porque é o agir do Espírito que a gente falou na aula passada. O avivamento só acontece quando há transformação e renovação da mente. Paradigma bíblico, básico, coisa que a gente, né, aprende no discipulado quando inicia, mas a gente quer ficar como menino, discutindo coisas secundárias, banais. É confortável, não vou dizer que não é. E às vezes eu mesmo vou incorrer, às vezes até mesmo um pastor vai incorrer e precisa ser sincero e aceitar, às vezes, um membro novinho, pastor, não é por aí. Mas quando a gente se coloca no mundo dos heróis, né, das superpotências, do super isso, super aquilo, a gente não quer ouvir ninguém, a gente não aceita crítica, a gente nem quer, né, dizer que um dia erramos. Se errei um dia, foi porque você me fez errar. Se errei um dia, porque eu não consegui, né, ver em você o que eu precisava para ser certo. Sempre a culpa é do outro. Então, o modelo norte-americano aí que vai principalmente se focar nas coisas do céu e tal, e a gente está aqui, né, mas está querendo a ansiedade do ser humano, né? Vai também apontar para as estatísticas, né, os modelos de estatística, de esquemas, de metas, previsões, ou seja, não, nós temos que fazer um projeto, sentar, e aí ia de conferência em conferência, e vamos sentar de novo com concílios, congressos, e o homem está sempre tentando, formula aí um pacto, né? Vem o Conselho Mundial de Igrejas tentando reunir as igrejas, e aí uns falam que esse Conselho Mundial está sendo presidido pelo anticristo, que a gente toda hora elege quando não é um dos papas a gente bota outro, né? Um é o Trump, outro é o Bolsonaro, tem anticristo para tudo quanto é gosto. Então, a gente começa a procurar os bodes expiatórios aí, né, para... Não tem nada com isso. Já levei a culpa. Então a gente precisa fugir do que é hoje essa missão de estatística, de encher a igreja, visão de igreja cheia para poder ser igreja. Não, aquela igreja ali está assim há 50 anos. Não tem, não tem 50 membros, está com 50 membros, ou seja, não pode gente nascer, morrer naquela igreja, porque o cara tem que ter produção, né? Não estou dizendo que não é importante, que nunca vou ler uma estatística, nunca vou parar para projetar, para ter uma meta, né? Não é isso que a gente está falando, mas isso aqui não é primeiro. Um projeto missionário, uma igreja não vai ser implantada com base em estatística e projeto. Não pode. Tem que ser, vamos buscar primeiro a vontade de Deus. Quem Deus quer. Né? Deus tem vontade. Os sinais, quais são? A gente está num caminho, né? O caminho é o evangelho. E a gente tem que seguir os sinais. Segue os sinais. Se os sinais são favoráveis, né? Você está tendo sinais favoráveis, eu não digo que dá tudo certo. Dá tudo certo não é sinal favorável, nem sempre. Às vezes um sinal favorável é um não, vem de um não. E aí você busca em Deus, espera aí, esse não é para me fortalecer ou esse não é para eu parar mesmo? Né? E aí você vai continuar buscando, porque a coisa mais difícil da gente entender é a vontade de Deus.
Mais difícil. Por quê? Porque é muito difícil para nós buscar o lugar, a vontade de Deus no lugar certo. Onde a gente pode encontrar a vontade de Deus? Na palavra dele. Por que será que a Bíblia fala tanto, por exemplo, hoje se vive tão ansioso, né? Problema do século XXI, ansiedade, as crises emocionais. E a Bíblia fala tanto, não estejais ansioso, você não acrescenta nenhum fio de cabelo, espera, confia. E a gente quer fazer tudo por nossa... Né? E esperar o quê? Eu vou lá fazer, que o negócio é agir, tem que suar, tem que... Né? Tem que fazer, tem que botar para acontecer, tem que fazer a coisa do nosso jeito. E não é por aí. Esse paradigma missionário, essa coisa de que o foco não está, nosso foco não está no céu e o nosso foco não está na terra. Nosso foco está em Cristo. E ele está no céu e ele está aqui. Né? Então, uma vez perguntaram para um seminarista, onde é o céu? E ele falou, o céu, se Jesus estiver no inferno e falar que lá é o céu, eu estou lá com ele. Se ele estiver lá, é lá mesmo que eu vou ficar. Porque nós temos essa tendência, né, de localização, a questão do, né, GPS, daqui aí, tantos quilômetros e tal, mas na verdade, céu é onde Jesus está. Né? E se ele diz, vou restaurar, vou preparar lugar, vou restaurar a terra, né, nós vamos viver no plano de Deus lá de trás, nós temos que esperar, confiar. Né? Essa fé de que apenas crer, né, para muita gente fé, crê em alguma coisa, tenha fé, é importante você ter fé. Né? Mas fé em quê? Fé na fé? Fé não é apenas crer, mas também confiar. E confiar é descansar. Né? Então, se a gente não tem essa visão bíblica arraigada, pode ser o paradigma que a gente aceita qualquer coisa. A gente vai deixar com que qualquer um dos paradigmas, sejam eles certos ou errados, se sobreponha até mesmo em relação à missão. A missão de Deus é salvar. A nossa tarefa na missão de Deus é proclamar. Não é salvar. Nós não salvamos. Nós não mudamos as mentes. Nós não alcançamos corações. Isso quem faz é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele só diz, vai lá, abre a tua boca e prega. Fala. Né? Aquilo que você está aprendendo aqui é para você transformar o seu entendimento e aplicar isso no seu dia a dia. Então você aprende de discipulado, você está discipulando? Agora, para discipular você, né, tem que sentar num lugar formal com uma apostila, ou você pode iniciar um discipulado até informalmente, no seu trabalho, né, no seu vínculo de amizade. Agora, às vezes a gente só fica com amigos evangélicos ali da igreja também, fechados entre nós. Olha o colonialismo de novo. Aqueles imigrantes que entravam, cultuavam, voltavam para o celular, nada. Né? Não, o relacionamento em relação ao católico é bicho ignorante. Né? Avançado sou eu, que sou da Inglaterra e sou da igreja anglicana. Podia ser um pensamento de muitos da época lá, né? Porque o contrário também acontecia, mas não é o certo. Então, vou pagar na mesma moeda, porque ele me vê de forma ignorante. Foi o Leonardo que até falou, né, que a gente muitas vezes é visto assim como ignorante e tal, e aí por causa disso eu substituo. Não sou eu que sou ignorante é você. Aí fica de novo a acusação, de novo, ele é superior, eu sou inferior. E Paulo mostra para a gente. Aí vamos para a Bíblia, perspectiva bíblica que nós temos que ter. O que Paulo fala sobre essa questão de ser superior ou inferior? Considere-se sempre inferior ao outro. Se ele se considera superior, o problema é dele. Deixa ele continuar se sentindo superior, mesmo estando errado.
Você não está ali para se sobrepor a ele, para convencer, para ter uma tese. Não, igual tinha seminarista que vinha com todo orgulhoso de que conseguiu provar para o outro que Deus existe. Eu falei, você é melhor do que Deus, porque você conseguiu algo que nem Deus conseguiu, né, provar para todos que ele existe. Né? Então o cara conseguiu, por meio do conhecimento teológico, eu provei que Deus existe. Eu falei, e ele está seguindo a Deus? Não, então ele não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, segue a Deus, serve a Deus, obedece a Deus. Né? Falar que conheço a Deus e não obedeço, está lá, e é básico, está onde? Está na Escritura. Aquele que diz que ama, que me conhece e não me obedece, tem isso. Não tem meio termo ali nessa questão. Eu conheço, mas optei não servir. Possível. A graça é irresistível. A graça, quando ele nos alcança e ponto final. O alcance dele não é fraco. Não, eu te alcancei. Agora, vamos sentar aqui. Você quer, você não quer? Como é que eu faço? Como é que eu te convenço? Então, quem é o Deus, quem é a criatura, quem é o indivíduo necessitado? Se ele te abre os olhos para responder a obra de salvação, você precisa responder. Agora, se você vai ser cheio do Espírito, não muito cheio, aí é uma outra questão. Mas, de qualquer jeito, não tem crente de segunda classe e de primeira classe. Vai continuar sendo, mesmo que seja cheio do Espírito, vai ser o mesmo crente do outro que não é cheio. Para Deus, não há acepção. Né? Não há essa diferenciação. Beleza, gente? E aí? O que vocês têm de dizer? Nada?
Então, se você está recebendo mais administrativa, aquilo vai sair de você, vai ser despejado de outra forma, você vai se preocupar. Ou seja, não houve um aproveitamento. Nesse sentido, focar em transformação e renovação da nossa mente, por meio de conhecimento, da aplicação das questões, das lições básicas, né, de vida cristã. Sempre bom orar, sempre dar uma analisada, sempre faz uma autoanálise, reavalia, ver ali, não é se colocar no banco de réus, né, se martirizar, né, fazer igual Lutero, por muito tempo, se pega lá e bloqueia bastante. É isso, é algo prático mesmo. Não fiz não também, fazer, e a partir disso aqui, vou mudar a minha postura em relação a todo mundo chato, né? Porque eu tenho uma intenção, um objetivo e um alvo aqui. Não é por mim mesmo, não é por mim mesmo, porque por mim eu dou uma banda nele, faço gosto toda hora, né? Nem faço uma funda santa para ele sumir do pé da minha casa, eu quero que ele ouvir, né? Aquela oração contrária, faço de tudo para Deus está colocando aquele chato lá perto de você e você não ligar a cara, minha filha. Para você pregar a mensagem, olha, eu não era muito com a tua cara não, mas por amor a Jesus eu tenho que estar perto de você. Né? Não que eu vou seguir, pregue, o evangelho que nos leva adiante. Vai rastejando no seu coração. Amém. Valeu, gente. Valeu, obrigada. Deus abençoe. Me ajuda aqui, você é o? Joel. Me ajuda aí que eu esqueci de pegar o nome.